a gente precisa Pronto, Exato, sempre acontece, né? isso. Às vezes uma Ok, então, uma boa travadinha, noite, assim. Ana Lúcia, boa noite aos nossos queridos ouvintes aqui do Instagram, né? Como é que você está, Ana? Tudo bem? E você? Tudo jóia aqui. Por aqui tá tudo certinho. Então, tá bom, tudo na Bom, paz. Teremos um bate-papo bem gostoso hoje, né? com certeza. Então vamos dar início, né, Paulo? Olha, eu Vamos lá. gostaria de apresentar primeiramente o Paulo, né? Ele é psicólogo clínico, especialista em família e casal, ele é palestrante, trabalha com terapia de grupo e faz projetos voluntários com idosos e pessoas com deficiência, realizando rodas de conversas. Ele é locutor de rádio, uma grande experiência em programas da rádio, que tratava de temas da psicologia e que eu fui convidada algumas vezes para participar, né, Paulo? Por isso a ideia de fazer esse programa em Isso, parceria, né, que é muito isso. legal. Uhum. Bom, e vocês, deixa eu me apresentar também, né? Eu sou psicóloga clínica, especialista em adolescente, também especialista clínica pelo Conselho Federal de Psicologia e orientadora profissional, psicoterapeuta, né? E agora fazendo programas da live, né? Isso. Passando um pouquinho Gente, que você já perdeu com a vida, né? então. Então vamos começar. O nosso tema de hoje, pessoal, é amor ou carência. Então, é bacana esse assunto. É bem requisitado, né? E depois, no final, eu vou fazer uma enquete aqui com vocês sobre que assuntos vocês gostariam de ouvir na próxima live da gente, que vai ser na última terça-feira de abril, né? Nossas lives serão todas as últimas terças-feiras do mês. Então, eu queria começar, Paulo. Eu acho que é interessante a gente. Eu sempre gosto, né, e falo com meus pacientes, quando a gente está tratando de algum assunto, que surgem algumas palavras, eu falo assim: vamos olhar no dicionário o que quer dizer, né? Então, eu peguei aqui o sentido de amor e carência no dicionário, né? Então, aqui fala amor, sentimento que leva uma pessoa a desejar o que se lhe afigura belo, digno ou grandioso, né? Grande afeição que une uma pessoa a outra, ou a uma coisa, e que, quando de natureza seletiva e eletiva, é frequentemente acompanhada pela amizade e por afetos positivos, como a solicitude, a ternura, o zelo, afeto, devoção. Afeição que decorre de amizade, admiração ou interesses comuns. Benevolência, carinho, simpatia. Cuidado extremo, esmero, fidelidade. Sentimento ardoroso ou passional de uma pessoa por outra, que se manifesta em forma de atração física e não implica necessariamente o empenho pessoal recíproco, atração que tem por base o desejo sexual. E a carência, isso tudo é amor que eu pesquei lá, eu não coloquei os outros amores fraternos, né, aqueles outras denominações, eu centralizei mais na questão do relacionamento amoroso. E a definição de carência é bem menorzinha, que é a seguinte: carência, a ausência ou privação do que é necessário, necessidade ou precisão afetiva. E aí, Paulo, o que que você considera que é o amor e que é a carência? Você gostaria de falar um pouquinho? Pois é, veja como é profundo esse sentimento de amor que está tão banalizado, né? Essa palavra está tão banalizada e as pessoas confundem muito essa palavra amor com toda essa profundidade que você nos passou, como algo ligado muito àquilo que a gente deveria chamar de paixão, né? Que é uma conexão por impulsos emocionais, né? E o amor é muito mais profundo. Que aí, como você colocou também, a gente acaba caindo na carência quando ah, a gente não está vivendo uma relação de amor profunda, né? E, e a gente entra numa relação por carência, né?
E por que que a gente entra, né? Porque muitas vezes resvala muito nas nossas questões, nos nossos vazios existenciais, né? Que são essas carências, né? Aquilo que me faltou ao longo da vida, principalmente na infância, aquelas marcas da infância, né? A carência afetiva de um pai, de uma mãe, isso vai gerando marcas, e se nós não amadurecermos ao longo da vida, vamos ficar repetindo esse padrão de carência, em busca desse preenchimento de vazio, que desespero, né? É É, verdade. E, desculpa, acho que eu te não, não, interrompi. sim, É, sim, já pode, vamos. vamos fazendo bate-bola, né? Isso. Não, então, a carência é importante falar, né, para o nosso público aqui saber que todos nós temos um grau sentimos um grau de carência, né? Ter carência, sentir carência, não é algo ruim, mas ela pode se tornar, sim, patológica, né? Dependendo da situação em que nos encontramos, né? Que nem você comentou, às vezes traumas na infância, ou mesmo um trauma na vida atual, na fase adolescente, adulta, né? Como abandono de um namorado, de um parceiro, de uma namorada, né? Como é feita essa separação, né? Então tudo isso vai configurando as nossas emoções, né, Paulo? Sim, Então a gente precisa, o que eu sempre falo, todos nós somos carentes, sim. né? Existe carência. É lógico, se não existisse carência, a gente pararia na vida, ficaria sentado lá, não faria mais nada. E carência a gente sente por alimento, por exemplo, né? Como até o dicionário fala, né? Carência é necessidade, é uma precisão, né? Então, o que que a gente precisa? Então, a questão, que nem o amor, né? O amor, para mim, Paulo, para mim, acho que todo para você também, mas assim, a forma como a gente entende é aquela ligação de admiração, confiança, né, que tem assim uma relação de responsabilidade ao outro, empatia pelo outro, né, uma sensação de entrega, de benevolência, né, de generosidade. Não existe, por exemplo, não é contabilizado, né, o amor. O amor a gente doa ao amor, às vezes sem esperar nem troca, Sim. né? Então, assim, o que acontece muito nas relações amorosas não é muito o que aparece no dicionário, né? Não é muito o que aparece nessas definições que a gente dá por amor, mas aí entra uma sacolinha de emoções, né? Uma carência mais Sim. exacerbada, um ciúmes, uma insegurança, um sentimento de posse, né, Paulo? Isso. Fale, pode Não, me interromper. não, veja como é profundo. Cada ser humano é único, cada um tem a sua história, e cada um, né, como você bem colocou também, a carência ela é algo inerente ao ser humano e necessário para que a gente busque aquilo que vai nos ajudar no nosso desenvolvimento como ser humano. Então, muitas vezes o que está acontecendo, acho que sempre aconteceu, né, nas relações humanas, né, com relação a essa carência que chega à patologia, é justamente essa falta de um sentido. Nós nunca nos perguntamos por que eu estou nessa relação, por que eu estou entrando nessa relação, qual é o meu objetivo, o que eu busco, o que eu posso oferecer para essa pessoa, porque muitas vezes, quando nós vivemos essa carência patológica, nós, de uma forma inconsciente, nós estamos usando o outro para preencher esse vazio, né? Essas nossas carências. E não temos essa consciência. Por isso, muitas vezes, essa relação acaba se tornando uma relação tóxica, como se fala hoje, né? Uma Exato. relação de muita cobrança, de insegurança, instável, né? de ciúmes. Então, deixa de ser uma relação de alma para ser uma relação de paixão. Essa relação material, essa relação por impulsos, vazia, né? Cheia de carregada de uma energia assim pelo prazer momentâneo e não tem esse investimento
para se aprofundar essa relação, para que vire uma relação realmente de amor. Que esse amor é com tudo aquilo que você colocou, que é o amor pressupõe compreensão, aceitação do outro como ele é na sua essência, olhar para as virtudes do outro e não ficar olhando para os defeitos. Né? Quando a gente encontra um defeito numa pessoa que a gente ama, a gente ajuda essa pessoa a superar esse defeito, essa limitação, e não ficar cobrando, desdenhando, exigindo. Né? Então, o amor é essa construção de alma, né? E que exige empenho, exige dedicação, mas para mim chegar a isso, eu primeiro preciso estabelecer uma relação profunda de um amor sincero e verdadeiro por mim mesmo. Senão, como que eu vou amar alguém se eu não amo a mim mesmo? Porque senão eu vou ficar nessa relação tóxica. Exatamente. O amor, o que eu penso assim, o que motiva seria o desejo e o altruísmo, né? E que desperta a aceitação de como o outro realmente é, né? Isso. Já a carência, ela motiva o desespero e a necessidade, né? E o que desperta são as idealizações. Na carência, a gente idealiza muito, né? Sim. A gente enquadra alguma pessoa naquele lugar que a gente quer ter como parceiro, né? Para cobrir essa falta, cobrir esse buraco existencial, né? Esse vazio. E aí isso remete ao desespero. É o que você estava falando. Acho que quando tem a questão da paixão, que a paixão e o amor são coisas diferentes, né? A paixão acaba. O amor advém da paixão, né? A paixão desenvolvida, construída, né? Se torna em amor, aquela coisa toda. Mas a paixão, ela tá também, na paixão, né? Abre espaço para a carência deitar e rolar, né? Então, assim, os ciúmes, a insegurança, o desespero, querer a pessoa... Se a pessoa não respira se o outro não estiver perto, né? Isso é uma carência patológica, né? Aquela coisa assim, desesperada, não respira, não tem a própria vida, né? A pessoa não tem os seus projetos pessoais, ela vive meio que em função da vida do outro. E acha tudo lindo, porque tem que agradar para continuar sendo suprida, né? Achando que está se sentindo amada, porque precisa se sentir amada, né? Eu falo amada ou amado, né? Em ambos os gêneros, né? Então, assim, é muito o amor é uma coisa amadurecida e construída, né, Paulo? Com certeza. E vai em tempo, não é assim. Você colocou esse ponto interessante, né, da paixão. O Jung falava muito de sincronicidade. Acho que como o universo é perfeito, né? A paixão é um instrumento para dois seres humanos se encontrarem, para construírem algo juntos. Agora, se existe a patologia de um ou de ambos, de que forma nós vamos nos encontrar? Buscando uma muleta ou algo para preencher esse meu vazio, essas minhas carências, essas minhas patologias, né? Agora, quando eu estou saudável, né, com um propósito nobre de construir algo para a minha vida ao lado de alguém, essa sincronicidade vai me atrair para uma pessoa madura, tanto quanto eu, virtuosa, né? Então, vejo como a paixão ela tem a sua função. Então, eu preciso ficar atento a isso. E a paixão, ela tem prazo de validade, como a gente diz, né? Se ela não se desenvolver de uma forma clara, profunda, com esses propósitos, ela se acaba. Ou, com o andamento, ela vai se convertendo no verdadeiro amor. E esse amor é construído não em uma semana, em um mês, é durante a vida inteira. Durante um casamento, esse amor tem que ser regado todos os santos dias, né? Com palavras, com gestos, com saber ouvir, né? O silêncio muitas vezes diz muita coisa. Então, é tudo isso que pressupõe uma relação madura, né? E com esse amor profundo. É uma construção linda que, para quem consegue primeiro se tratar, se curar, se libertar das suas neuroses, das suas fragilidades, estar aberta para construir uma relação profunda, né, de almas mesmo. Né? E é como é importante, né, para a gente
está pronto para um relacionamento, poder se trabalhar primeiro, né? Curar Uhum. suas feridas emocionais, Sim, seus traumas. sim. A carência me faz pensar assim numa questão muito de baixa autoestima, falta de autoconhecimento, né, Paulo? Sim, De falamos a semana passada, no programa passado de autoconhecimento, né? Passa por isso tudo. exato. Uhum. É. Então, assim, é importante a pessoa se conhecer, se perceber o que ela sente, definir suas emoções, se entender, né? Se perceber, para também poder entender o outro, poder se relacionar com um outro, não na imagem que ela faz do outro, né? Na idealização que ela faz do outro, Isso. que o problema está nisso, né, Paulo? Você que é especialista em casal, você nota assim alguma uma maior dificuldade assim nos relacionamentos? Ah, sim. Olha, Ana, uma coisa que é extremamente comum é essa imagem idealizada que você colocou, né? Que quando duas pessoas, vamos falar em casamento, duas pessoas se casam, cada uma está levando para esse casamento uma malinha. A mala com toda a sua história de vida, a história da sua família, os usos e costumes, né, de cada família. E no casamento, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas que estão na nossa mala, né? Alguns vícios, porque nós vamos estar construindo uma nova relação com outra pessoa que também traz na sua malinha todas essas questões. Então, o que esse casamento quer construir com aquilo que aprenderam com a vida, né? O que vão tirar da mala que não foi bom da nossa família e o que nós vamos agregar. Então, essa construção, ela exige mesmo dedicação, exige ouvidos, né? Sair um pouco daquele lugar do egoísmo, tem que ser do meu jeito, porque quando a gente namorava era de um jeito, agora é lógico que é de outro, que conviver dentro de uma mesma casa, por exemplo, exige outra dinâmica, né? Porque tem os cuidados com a casa, que ambos têm que participar, tem que se combinar o que se vai fazer com cada situação, com questões financeiras. O problema é que quando a pessoa é muito insegura, muitas vezes ela não fala de determinadas coisas porque tem medo do julgamento, tem medo de ser negativada. Então ela fica muitas vezes se segurando quando a outra pessoa faz uma coisa que ela não gosta, ela não abre um diálogo por medo de ser rejeitada. Então passa por isso tudo. Por isso que é fundamental a gente começar primeiro esse nosso processo de autocuidado. Porque quantas vezes a gente ouve, né, nossa, eu tenho o dedo podre, toda a relação que eu entro. Não é dedo podre, é uma repetição de modelo parental que não foi cuidada. A questão está Exato. interna, é interna nossa. Enquanto eu não me curar, não curar minhas feridas do passado, eu não vou estar aberto para uma relação plena, nova e promissora. Eu vou ficar repetindo esses padrões, buscando alguém que cure a minha ferida. Eu tenho que me curar. Né? Alguém pode me ajudar nisso, pode me auxiliar. Quando eu estou numa relação madura, eu tenho uma ferida, o outro tem uma ferida, nossa, isso é fantástico, um pode ajudar muito o outro. Mas se eu não tiver maturidade para isso, eu vou machucar ainda mais o outro e vou me machucar ainda mais. Com certeza, Paulo. É uma construção, né, interna, um desenvolvimento emocional interno para Sim, conseguir dar o nosso melhor ao parceiro, né? sim, Na parceria, né, do relacionamento. sim. É algo assim fundamental e por isso tem nós psicólogos, né, que auxilia nesse processo. E é interessante, né, quando a pessoa. Porque às vezes um casal pode permanecer casado por muito tempo, mas vivendo de uma maneira não saudável, né? Assim, carências de ambos, uma cobrança de ambos os lados, né? Um desespero emocional de ambos os lados. E uma hora pode estourar esse relacionamento, claro, né? Sim. Mas até chegar a esse ponto, os dois já sofreram tanto, e aí para consertar isso tudo é até pior, né? Por isso que seria interessante
cada um já ir pensando, antes de entrar no relacionamento, pensando em se construir emocionalmente, com a ajuda mesmo de um terapeuta, né? Para poder estar aberto, poder se doar, porque amor é doação, né? Sim, sim. Você se doa no relacionamento. Ah, E, e muitas vezes, o carente, ele já, né, Paula, assim, o carente, ele já tá com falta, ele tá precisando. O que que ele vai doar? pois é, E daí, eu não tenho nem né? para ele, vai doar o quê, né? Exatamente. Então a gente tem que olhar para isso e pensar, né? O que cada um de nós precisamos construir em nós para entrar no relacionamento, né? Sim, A, a, a pessoa que ela tá no extremo da carência, ela aceita qualquer pessoa até, né? E isso, qualquer migalha. Aí depois fica sofrendo por anos a fio, como você falou, é, né? E com a dificuldade de sair, porque acha que não merece uma relação é, saudável, ela acha que ela está merecendo ser maltratada porque ela não presta, porque ela não é competente, porque ela não é bonita, porque. Enfim, ela fica super se desvalorizando, né? E todo ser humano merece, de fato, uma vida digna, né? Uma vida feliz, mas feliz não nesse conceito dessa felicidade de rede social, não. A felicidade de alma, uma felicidade com propósito, né? é, Isso sim. Isso, um dia nós podemos falar só sobre felicidade, o que é isso, né? é, Mas então é isso, né? É uma construção. Primeiro eu tenho que me construir, né? e a gente tem que lembrar, né, que quando a pessoa está num relacionamento por essa carência desregulada, ela tem a tendência, ela corre mais riscos, né? Por exemplo, de entrar num relacionamento abusivo, violento até, às vezes até com medo de ficar sozinha, insegura, porque não se percebe vivendo, não consegue viver sozinha ou sozinho, né? E hoje em dia, o que a gente escuta muito, né? A violência contra a mulher, que é uma Sim. coisa bem séria. E também, viu, Ana? Não é só O homem também, né? contra o homem não se fala, porque não se criou, né, é lógico que a mulher é muito mais agredida por questões físicas, mas tem homens que sofrem assim altas violências, não talvez física também, né, mas o desprezo, a traição, né, O abuso, né? Abuso psicológico, é, moral, né? então as pessoas acabam ficando numa relação dessa, e muitas vezes uma coisa que eu observo também em atendimentos de casal, Ana Lúcia, a questão de a idealização de que você vai conseguir consertar o outro, né? Sim, Tá? Então a pessoa ela vem de um padrão familiar é, onde tem um processo aí, por exemplo, de agressão entre os pais, e ela normalmente ela vai repetir esse padrão, vai encontrar uma pessoa que também vai agredi-la, né? E ela fica naquela relação com a fantasia de que ela vai consertar essa pessoa como se ela tivesse obrigação, né, de consertar o seu passado através dessa relação doentia dela. Então, isso a gente precisa estar muito atento. Como está a minha relação, né? E até onde vale a pena ir. Se o outro não quer mudar, né? A terapia de casal ajuda para isso, o diálogo, a gente tem um monte de ferramenta para isso. Mas se um dos dois não quer fazer esse processo, quer continuar nesse lugar de abusador, porque vai, é gostoso, vale a pena, subjugar o outro, então a gente precisa estar atento até onde a gente está indo, né? E se libertar e se curar, para que a gente possa encontrar realmente um caminho. E o verdadeiro caminho é quando eu estiver bem comigo mesmo, não estiver, conseguir ficar sozinho bem, sair para tomar um sorvete sozinho em paz, sinal que eu estou apto para encontrar uma relação saudável. Né? sim, exatamente. Você sabe que eu acho que é importante eu colocar aqui alguns riscos, né, que a pessoa corre devido a essa carência desregulada, né? Um deles é o risco de se frustrar, se sentir rejeitada e gerando mais carência.
sim. né? Então ela vai atrair uma pessoa, ela pode aceitar ficar com uma pessoa para não ficar sozinha, e essa pessoa não vai corresponder com o afeto que ela merece. E daí vai virar um ciclo vicioso. Rejeição, sentimento de abandono, de desvalia, né? A pessoa não enxerga o valor em si, tá vendo? Não, é aquela ideia assim, tá vendo? Eu não valho nada mesmo, né? Então tem que aceitar essa pessoa aqui, não tem outra É o escolha. máximo que eu mereço essa porcaria, né? Então, É, exato. é, É. Outro risco que eu vejo é da pessoa perder a própria dignidade. Ela acaba se submetendo a situações, às vezes, vexatórias, humilhantes até, né? Isso é muito complicado. Você imagina como fica o estado emocional de uma pessoa que passa por isso, né, Paulo? sim, fica em busca de migalhas. A gente já vê até dentro do supermercado, né? O sujeito ofendendo a mulher dentro do mercado por coisas tão pequenas, né? Então e é um padrão. Se faz em lugar público, imagine dentro de casa como deve ser, né? Então, onde está a dignidade dessa pessoa? Aí a pessoa ela vai se largando, aí vem todas as consequências do autoabandono, né? A pessoa não se cuida, vem a depressão, a ansiedade, e tudo isso vai se agravando e a pessoa vai entrar num processo de autodestruição, infelizmente, muitas vezes muito complexo, né? Exato. Então, É, o caminho não é bom, né? O, sim, a, o outro risco é aquilo, né? É aceitar qualquer pessoa ao lado, mesmo que essa pessoa a prejudique, né? Que é isso que a gente está falando, né? Ela vai se prejudicar, né? sim, O risco também é permanecer, né, no relacionamento tóxico, que é aquilo que a gente também colocou, um relacionamento que não é saudável, às vezes não é para ambos, não é bom para ninguém, né? sim. E pior quando aí incluem os filhos que vivem num clima muito, muito doentio e que vai todo mundo entrando numa situação bem catastrófica, né? Sim, sim. O futuro dessas crianças com certeza vão estar comprometido, né? Vão se tornar adultos inseguros tanto quanto os pais, né? Então, todo esse cuidado é muito importante na construção de uma relação. Quem eu sou, o que eu quero em uma relação, o que eu busco, né? O que eu quero construir para mim e para outra pessoa. Isso tudo é muito importante. A gente ter esses cuidados para a gente realmente caminhar para uma estabilidade, né? A gente fazer mais do que a gente recebeu da vida, né? Então isso todo mundo tem esse potencial. Nós podemos sermos muito mais daquilo que nós recebemos da vida. É só a gente olhar, agregar valor, conhecimento, reconhecer os nossos valores, nossas virtudes, e não ficar fixado nos problemas, nas dores, nas decepções, nas frustrações, mas olhar para o nosso potencial, que eu realmente tenho para oferecer para mim e para o mundo. Né? Sim, com certeza. Ah, E não. aí tem a questão do risco da dependência emocional, né? Ah, Cria-se, né, uma dependência emocional em relação ao outro. Então, assim, tudo é o outro, né? A vida, a pessoa não existe sem o outro, que é como sim. eu estava colocando, né? Outra E nessa coisa. dependência, só para fechar Não, essa questão da dependência, é muito comum nós observarmos uma moça que trata o seu companheiro, seu marido, como se fosse um pai, né? E vice-versa, né? Então, o sujeito com 40, 50 anos de idade fica o tempo todo pedindo para a esposa, traz a minha cervejinha, você não lavou minha roupa, você não sei... e vice-versa, né? E a mulher fica com aquela expectativa de que o cara vai protegê-la, eh, vai oferecer aquilo que seria o papel de um pai, né? Então, é muito comum a gente observar isso em relacionamentos, tá? Então, veja como você está olhando para o seu companheiro, para a sua companheira, que papel essa pessoa está cumprindo nessa relação. Se ela está sendo
um companheiro que está agregando, que se vocês estão compartilhando a vida, crescendo juntos, ou se essa pessoa está fazendo a função de um pai ou de uma mãe. Isso é sério também, precisa olhar que isso é muito comum, hein? Com certeza. A gente percebe isso na vida, em alguns relacionamentos, e também nos nossos consultórios, né? A gente vê muito isso. Então, outra coisa é o risco de se submeter aos comandos do outro, né? Que forma esse ciclo de dependência e subjugação, né? Então, é tudo que o outro fala tá certo. Não, tudo bem. É a pessoa que é mais submissa, né? A carência pode desenvolver esse lado, né? E quando a gente identifica o nosso cônjuge, o nosso parceiro, com essa figura do pai ou da mãe, muitas vezes acontece isso, né? Ah, meu pai está mandando, meu pai que sabe o que é melhor para mim, e vice-versa, né? Aqui, o homem carente, o homem frágil, né? A mulher manda e desmanda, né? E não é uma relação saudável, né? Madura de respeito, né? Exatamente. A gente fala assim, homem e mulher, né? Mas isso em qualquer casal, né? Sim, A sim, mulher com a companheira, o homem com o companheiro, e tem todas essas nuances, né? As mesmas nuances que a gente, a gente observa, né? Relacionamento amoroso é, não é uma coisa simples, né, Paulo? A gente precisa estar sempre observando, se tratando, se curando para conseguir oferecer algo mais rico, melhor, né? E um outro risco que eu vejo é se unir a pessoas que não agregam nada ou ainda pioram, né? Um casamento, uma relação é bacana quando a gente aprende com o outro nos estimula a crescer, né? Tem uma coisa assim, né, na questão da dinâmica de um casal, né, Paulo? Você como sim. terapeuta de casal, o que você Esse, acha? esse é o grande propósito do casamento. Aliás, como eu falei antes, né, a perfeição que é o universo, né? Por que duas pessoas se unem? Justamente não é só para procriação, né, da espécie, né? Mas é muito além disso. É para o nosso desenvolvimento como ser humano mesmo. Eu preciso do outro e eu sou um instrumento para o outro crescer. Então, nós crescemos a partir do outro que eu vou me conhecer, que eu vou conhecer os meus limites, as minhas virtudes, quando eu estou dando atenção para o outro, estou me dedicando ao outro, estou desenvolvendo as minhas virtudes. Eu estou desenvolvendo a minha capacidade de ter atenção pelo outro, cuidado, né? Olhar para o outro com compaixão, com respeito, auxiliando e não cobrando, né? Sendo um instrumento de transformação para o outro, e assim eu estou me transformando, e vice-versa. Né? Então, a relação não tem uma função, apesar de toda essa complexidade, ela é complexa porque nós somos complexos, nós somos ainda seres com muita imaturidade, então por isso que nós precisamos tanto dessas relações e elas são realmente muito enriquecedoras quando nós passamos a compreender qual é a função da nossa relação, o que eu quero para mim, o que eu quero para o outro. É por aí, né? É bem complexo, né? Você sabe que eu estava aqui pensando, Paulo, uma outra forma de carência que acho que é pouco dita, né? Mas é a carência, assim, pela questão financeira. Tem pessoas que acabam se aproximando de outros porque não conseguem, ou não encontram, não enxergam, né? Deixa eu colocar uma ceninha aqui para o pessoalzinho. É, não conseguem se ver capaz de se sustentar, de ter uma carreira, de dar conta de si, né, do seu sustento. E às vezes é aquilo que você estava falando um pouco de esperar um pai ou uma mãe, né? A minha mãe vai me trazer o sustento, o meu pai vai me trazer o sustento. Então, eu vejo isso, É, eu vejo isso também como um tipo de carência,
né? Uma carência desregulada. Perfeito, perfeito. Não Isso é? também é muito comum, viu? As pessoas que não acreditam em si mesmos, seja até por várias questões, pela questão financeira é uma delas, né? Então elas não acreditam em seu potencial, né? Então sempre esperando um provedor, né? Porque eu continuo naquele lugar da criança ferida, não quero evoluir, porque crescer dói, crescer muitas vezes pode ser assustador, né? Crescer exige responsabilidade. Olha aí essa palavrinha, responsabilidade. Por que muitas vezes a gente entrega a nossa vida na mão de outra pessoa e nos submetemos a todo tipo de subjugação, porque não queremos assumir a responsabilidade da nossa vida. Deixamos que o outro diga o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Né? É. Você sabe que me ocorreu aqui uma pergunta, vou te perguntar, eu tenho as minhas ideias, mas é bom a gente trocar essas figurinhas, né? Por exemplo, um casal onde um ou outro, né, acaba traindo o parceiro ou a parceira, né? É, será que esse que está traindo, porque às vezes o que está traindo justifica que o outro não está correspondendo de alguma forma, não está completando de alguma forma, né? Será que essa pessoa ela tem uma carência? Ou será que, né? O que você considera? Pois é, né? É muito fácil você jogar a culpa no outro, né? Estou traí porque não recebo. Agora, por que você não está recebendo? Será que você está oferecendo para o outro? Ou será que você tem medo de se aprofundar numa relação e vive de galho em galho, de fantasias? Porque uma relação, ela exige maturidade, ela exige um crescimento pessoal. Agora, se eu sou esse tipo imaturo, irresponsável, infantil, eu vou ficar com essas atitudes totalmente irresponsáveis, destruindo a vida do outro só pelo meu prazer. Agora, eu não penso no que eu estou gerando para o outro. Agora, se a relação você não vê que não tem mais conserto, que essa pessoa realmente seja honesto, dói uma separação, seja honesto pelo menos, né? Porque a traição machuca profundamente. Você pode estar destruindo a vida de outra pessoa, né? Porque uma pessoa ferida numa traição, ela pode gerar um sentimento de tão negativo de si mesma que ela não vai se meter mais em nenhuma relação, né? Então, muita atenção em todas as nossas ações, né? Por que eu estou agindo de tal maneira? Será que, olha, se a outra pessoa não está agindo da forma como eu gostaria, abre o diálogo. Vamos lá conversar. Olha, eu estou sentindo falta disso, daquilo. Você tem como resolver, preencher isso? O que podemos fazer? Será que a outra pessoa também não está sentindo a mesma coisa? Será que eu também não estou sendo extremamente negligente? Né? Então é isso. É maturidade. É só o caminho da maturidade, da consciência, do respeito que a gente vai conseguir construir relações realmente amorosas, no verdadeiro sentido da palavra amor. É, e me fez pensar o seguinte, né, Paulo? O que fez uma pessoa. Porque tem aqueles traidores recorrentes, né? Não, eles vão. É hobby, né? É hobby já. Ou traidoras, né? A gente tem que colocar só o homem, né? Então, eu fico pensando assim, o companheiro desse, vou colocar essa palavra, né, para discriminar, não é que é discriminação, mas para poder o pessoal entender do que eu estou falando aqui. Então, a pessoa que escolhe aquela que tem tendência a ser uma traidora, será que ela não escolhe por carência também, no sentido de não querer enxergar o que ela quer enxergar? E às vezes vai vivendo, estando ali porque é para estar ali, ou até pela carência financeira, ou pela carência emocional, né, afetiva. E o traidor também acaba sendo um carente, né? Porque ele está sempre. Você tocou no ponto, né, Ana? O traidor compulsivo, ele é um carente, ele é um
uma pessoa totalmente imatura, né? Agora, por que uma outra pessoa se atrai? Pelo jeitão, porque normalmente esse traidor compulsivo, ele é fantasioso, ele é uma pessoa alegre, porque não tem compromisso com nada, com a vida, com ninguém, nem com ele mesmo ele tem compromisso. Então ele passa a ser mais uma pessoa bacana, feliz, né? Que vai fazê-la feliz, que vai fazer o outro feliz. Você mesmo outras pessoas embarcam nessa fantasia, né? Ah, ele é um cara bacana, ele traz, mas comigo vai ser diferente, né? Ele é tão legal, comigo vai ser diferente, vou conseguir ser legal para ele também. E fica nessas neuroses da vida, ninguém se trata, ninguém se cura, né? É, exatamente. Como é fundamental o nosso papel, né, como psicólogo, para poder alertar as pessoas, orientar, porque muita gente nem sabe que dá para curar essas feridas emocionais, né? E Dá, dá dá- extremamente possível. E como eu falei, para a gente entrar numa relação saudável, primeiro eu preciso me curar. Né? E veja como hoje, com esses estímulos aí das redes sociais, nossa, uma queixa que eu tenho assim, ouvido com muita frequência no consultório, tem nem individualmente mesmo, né? É essa imaturidade do ser humano. Como o ser humano está infantilizado. Ninguém quer assumir uma relação saudável, madura, porque não consegue se relacionar dessa forma consigo mesmo. Então quer viver de fantasias, de ilusões, né, pulando de galho em galho, vivendo em bares da vida, né, achando que vai ser feliz o tempo todo. Então é esse conceito de felicidade que a gente precisa olhar muito. Essa felicidade que se prega é uma felicidade superficial, banal, temporária, né? E a verdadeira felicidade ela é construída, que é essa felicidade que pressupõe o amor, né? é, Nossa, perfeito, Paulo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui para o pessoal escrever nos comentários se quiserem fazer alguma pergunta para a gente, Sim, quem se claro. interessar, pode escrever aqui para a gente, viu? E Sim, agradeço também a audiência, a presença de vocês, né? É muito gostoso, né, Paulo, a gente poder dividir um pouco do que a gente sabe com todos vocês. É com muito carinho que a gente faz isso, né, Paulo? com É, certeza. a Acho ideia que do nosso programa é esse, né? Essa ideia de sim, para levar conhecimento, orientação, sim. informação, né? É o nosso papel. A gente não está só na clínica ajudando um paciente, a gente tem esse desejo, né, Paulo, de Então, poder ajudar. falando de escolha pelo amor, a psicologia para nós foi uma escolha de alma. Né? Nós não fizemos psicologia para ter reconhecimento social, para ganhar dinheiro, muito pelo contrário. Mas por essa questão de tocar a alma do outro. Isso é muito sério, é muito profundo. Se eu, como psicólogo, não tiver esse sentimento muito bem construído dentro de mim, eu também posso destruir a vida de outras pessoas. Então vem a questão técnica, que todos nós, a nossa formação, ela é bem complexa. E a gente, um bom psicólogo, aquele que realmente ama o que faz, não para de estudar nunca, porque o ser humano não tem limites, né? O ser humano é uma máquina extremamente complexa. E fora a nossa experiência pessoal de vida também. Já temos uma certa idade, uma certa experiência, que também colabora para que a gente tenha podemos falar assim, com propriedade, né, Ana? Ah, Então, com certeza. se alguém tiver perguntas, dúvidas, pode nos colocar, sugestões também, né? Se não quiser se identificar, não tem problema, tá bom? O que vale é a interação, né? Sim, sim. Não, e é bacana falar para vocês, né, para o pessoal que está aqui, que a ideia é da gente até colocar um nome para esse programa, né? Vai ser uma live, mas vai ser o nosso programa, da psicóloga Ana Placucci e do psicólogo Paulo Grande, né? Então a gente tem algumas ideias de nomes aqui que eu queria sugerir que vocês votassem, né? Então eu vou abrir quando eu postar, inclusive, essa live no Instagram,
E também no YouTube, tá? No meu canal do YouTube, Ana Placucci Psicóloga. O Paulo também depois, futuramente, vai postar nas redes dele, né, Sim, Paulo? no Instagram e no Facebook, isso. Isso. Então, eu vou colocar aí umas sugestões de nomes para que o pessoal escolha junto com a gente, né? Esse projeto, que afinal é um projeto feito nós para com todos vocês, né? Eu e o Paulo e vocês. Isso é bem legal, não é? Eu acho que. Mas depois eu vou fazer suspense, eu vou escrever depois os nomes, tá? Ah, pensei que você fosse falar agora, então temos Você alguns quer nomes falar? aí Não, já você que feitos. sabe, quer falar? Não, não, deixa, faz o seu suspense aí. Vou fazer suspense? Confio na alma feminina. Ah, então, essa é outra diferença, a gente falando em amor, né, Ana? Como é bonita essa relação entre almas opostas. Não, o oposto no sentido de qual é o potencial de cada um, a alma feminina e a alma masculina. Né? São Sim, potenciais diferentes que se complementam. Isso é fundamental a gente entender, né? Então não adianta eu ficar cobrando de. independente do gênero. Isso é o que eu estou colocando É, nisso. A alma importante feminina, colocar. a alma masculina, cada um como se vê. Né? Então qual é o que define essa alma masculina? A racionalidade, a prática. Então, e a mulher, essa uma questão mais afetiva, mais emocional, né? Então, são potenciais que se complementam, então eu não posso ficar cobrando do outro, né? ah, aquilo que eu tenho como um potencial pessoal meu. Eu posso ajudar, estimular o outro a desenvolver esse potencial. Vai eu, por exemplo, como homem, eu posso ajudar uma mulher a desenvolver um pouco mais o seu lado racional, a, a, a refletir mais um pouco sobre suas questões emocionais que se estão muito exacerbadas, acaba sofrendo e vice-versa. Então, essa completude, né, entre duas pessoas é uma coisa linda, maravilhosa, quando existe essa maturidade. Isso é exercer o verdadeiro amor. É bacana, né? Olha, a Sandy Medeiros está falando aqui, né? Os sentimentos de nós seres humanos é muito intenso, porque não aprendemos na infância a nos defender como mulheres sensíveis, né? É isso mesmo, né? Todos nós temos sentimentos desde a barriga da nossa mãe, antes de nascer. A gente vai ali já aglomerando algumas emoções e essas emoções, depois que a gente nasce, alguém precisa nos ensinar, como a Sandy colocou aqui, de aprender, precisa nos ensinar o que é que a gente está sentindo, a gente precisa receber do outro alguns afetos, Sim, né, alguma, né, atenção, carinho, cuidado. Isso a gente vai aprendendo a amar também, né? Aprendendo a cuidar, aprendendo a se doar, né? É sim. importantíssimo. E isso na infância é necessário, né? Eu sempre falo que teria que ter na escola, não só aprender a ler, escrever, contar, história, geografia, ciência, não. A gente também teria que ter uma matéria ali de como aprender a amar. Sim. Eu O acho que que é o amor? dentro da escola realmente deveria ter uma matéria específica sobre as questões da psicologia e as questões da educação familiar, porque se uma família está disfuncional, essa criança vai chegar na escola disfuncional. E aí fica o quê? Rotulando, né? O Joãozinho lá que é o rebelde, o outro que não participa da aula, o outro que é frágil, sofre bullying o tempo todo. Então, passa muito por isso. O ambiente familiar é extremamente importante para essa estrutura do indivíduo. Agora, o que vale lembrar, né, Ana, que todos nós chegamos à fase adulta carregando essas questões, sempre é possível nós nos curarmos dessas feridas da infância, dessas crianças, né, dessas feridas, uh, e nos construirmos a partir de hoje de uma nova percepção sobre quem eu sou, quem eu quero ser, né? E tudo isso é possível. Nós precisamos trabalhar essa criança ferida
curar essa criança para nós conseguirmos sermos um adulto saudável e pleno, né? É possível sempre. Então, faça exercício em casa de perdoar os pais, de perdoar sua história de vida, perdoar os bullies que sofreu na escola, seja a dor que você sente, a ferida que está lá ainda te incomodando, faça esse exercício do perdão, do auto perdão. É libertador. Se não conseguir sozinho, busque uma ajuda, né? Os psicólogos estão aqui para isso. Se você não tem acesso, né, a uma terapia, converse com alguma pessoa madura. Aprenda a conversar consigo mesmo. Não tenha medo de conversar consigo mesmo. Tá? Isso vamos falar um pouco da prática, né, Ana? O que a gente pode fazer para a gente não cair mais nessas relações tão tóxicas, doentias e a gente amadurecer, né? Sim, e procurar buscar, né, pessoas que nos valorizam, nos fazem bem. E nos fazem bem, eu quero dizer, não é só te elogiar, mas é aquela pessoa que é verdadeira com você. Fala assim para mim, Ana, olha, você precisa prestar mais atenção nessa tua atitude. Não é bom para você, não está fazendo bem para o outro. A gente tem pessoas na nossa vida, acho que todos temos pessoas, são nossos anjinhos, né? Que falam, olha, não tá legal isso, né? Isso é fundamental para a gente poder ouvir e se corrigir, se atentar, né? Sim. É fundamental. E toda a questão que nos aflige, que nos incomoda, gera raiva, a gente precisa olhar porque muitas vezes atrás disso tem uma verdade que precisa ser trabalhada. Então, doeu, às vezes nós nos sentimos ofendidos porque tem uma verdade lá. Então, vamos depois com calma, sozinhos, né? Ou conversando com alguém de fora, né? Olha, uma pessoa me falou isso, eu fiquei com muita raiva, eu tô desesperado. É sinal que tem algo que precisa ser trabalhado, ser curado, né? Então, olhe para essas questões, né? Então, isso é prática, é o que a gente pode fazer na prática para a gente se curar dessas questões e partir para relações maduras. Outra coisa que você estava falando, que até que me passou também, que lugares eu frequento? Com que pessoas eu estou andando? Será que essas pessoas, esses ambientes que eu estou frequentando, é um ambiente que eu vou encontrar aquilo que eu estou querendo para a minha vida? Se eu quero uma relação madura, saudável, será que eu vou encontrar num boteco? Hum, Né? Então, é uma questão da gente selecionar, conhecer novos lugares, novas pessoas, lugares onde sejam ambientes saudáveis no sentido cultural, social, né? Para que a gente possa também crescer, amadurecer e encontrar pessoas mais afinadas com aquilo que a gente busca para a nossa vida. Agora, se eu quero continuar sendo irresponsável, me arrebentando em relações, vou continuar frequentando os mesmos lugares. Né? Então, é uma questão de escolha. lugares que podem trazer oportunidade de aprofundar as relações, né? Fazer amizades e daí desenvolver para um relacionamento amoroso, algo assim, né, Paulo? Acho que é importante a gente dar essas dicas também. Que as coisas vão acontecer naturalmente. Se eu só frequento lugares onde só vou encontrar curva de rio, a partir do momento que eu começar a frequentar lugar que eu tenho mais como um propósito de vida, em algum momento, essa sincronicidade que eu falei vai me ajudar eu encontrar uma pessoa que tem mais a ver comigo, né? Com aquilo que eu estou buscando. Sim, sim. E não ficar na zona daquela carência desesperada de que vale qualquer pessoa, né? Para que eu não fique sozinha, não é assim? Então é importante, né? A gente poder ter um crivo, não é se tornar uma pessoa exigente, hiperseletiva, mas também poder escolher, né? Falar, bom, que tipo de companhia eu espero para minha vida? Fazer essa reflexão e não ter medo de enxergar o outro como o outro realmente é, né? Porque amar o outro é enxergar o outro como ele realmente é, aceitar, respeitar e admirar. Agora, você pode não admirar aquela pessoa. Ok, você procura outro para admirar, não é assim? Exato.
Você colocou uma palavra-chave, exigência, né? Quanto nós somos exigentes em uma relação? Será que eu também não estou no mecanismo de defesa? Uma pessoa muito controladora, uma pessoa muito exigente, também tem um processo de autoestima ruizinho, né? Isso é um processo de defesa. Quando eu estou exigindo demais, é porque eu estou dizendo, olha, não quero me relacionar com ninguém, porque ninguém vai ser bom o suficiente para mim. Né? Eu tenho medo de me relacionar com alguém, eu fico exigindo demais. Né? Então Exato. eu tenho que aceitar a minha natureza, eu com as minhas virtudes, reconhecer todas as minhas virtudes, as minhas limitações, sabendo que todo ser humano é assim. Agora eu preciso ver que tipo de virtude o outro tem, que tipo de limitação que o outro tem, se dá para conviver, para a gente construir algo juntos. Né? Isso é o crivo aí né, que a gente precisa ter para distinguir, né? Para ter uma relação saudável, sair dessa carência desesperada. É isso, né, Paulo? Acho que a gente. Você queria colocar mais algum aspecto, alguma reflexão que você fez? Eu acho que conseguimos abordar assim de uma forma até ampla, né? Esse assunto realmente ele é bem profundo, bem amplo, né? E se alguém tiver alguma dúvida que não foi colocada, se quiser depois levantar esse questionamento nas nossas redes sociais, estaremos sempre à disposição para responder com muito carinho, viu? Uhum. Então, alguma dúvida, alguma questão que queira levantar, mande para a gente aí na nossa rede social aí que a gente responde, tá bom? Sim. Olha, Paulo, então, eu queria avisar o pessoal para poder seguir a gente aqui no Instagram, se inscrever lá no canal do YouTube, né? Eu vou passar o meu Instagram, esse que vocês estão, o meu canal do YouTube é o Ana Placucci Psicóloga, o meu Facebook é o Ana Lúcia Placucci Psicóloga, e do Paulo é o Paulo Grande Psico no Instagram, e no Face é Paulo Grande com I, né? E no, Isso. no Instagram também, Paulo Grande com I, Psico. Paulo Grande Psico, tá? Segue a gente, se inscreve lá no nosso canal. E é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, com o Paulo, esse querido colega, que eu admiro muito, né? A E, recíproca é verdadeira. e obrigada. E daí, assim, a gente vai finalizando. Eu vou agradecendo a presença de todos vocês, com um beijo no coração de cada um. E agradeço Paulo também. Paulo, muito obrigada, viu? Gratidão, Ana, por mais esse bate-papo gostoso e deixando o meu abraço carinhoso aí para toda a nossa audiência aí, desejando muita paz e luz para todos. Vamos lá, gente. Vamos construir amor de verdade. Primeiro lugar por si mesmo, depois para o mundo. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau, até a Até próxima. a próxima.